Você nunca vai deixar ninguém viciado em você falando demais. As palavras são barulhentas, explicam tudo, e o que é explicado demais perde o valor. Mas o silêncio? O silêncio faz a mente correr, faz a pessoa imaginar, faz ela te ver até com os olhos fechados. É sempre o que você não diz, que fica ecoando na cabeça de alguém. Quer que alguém pense em você o dia inteiro? Não diga tudo, não se entregue de uma vez, não seja fácil de decifrar, porque o cérebro humano odeia o que não entende, e é isso que o torna obcecado. Quando você deixa pontas soltas, a outra pessoa começa a preencher com a imaginação, e a imaginação é muito mais poderosa do que qualquer frase bonita. Quando você some por alguns dias, mas volta com um olhar carregado, quando você sorri, mas não explica o motivo, quando você aparece e parece que sabe de algo que ninguém mais sabe. É nesse ponto que as pessoas começam a se perguntar: por que ele me olha assim? O que ele está pensando agora? Será que ele sente algo? Ou está só jogando comigo? Essas perguntas são armadilhas, e quanto mais a mente busca respostas, mais presa ela fica. Você não controla as pessoas falando, você controla quando faz elas pensarem em você, mesmo quando você não está por perto. Você já reparou como as pessoas mais viciantes nunca se revelam por completo? Você tenta decifrar, e quanto mais tenta, mais confuso fica. É isso que te prende. Não é o corpo, não é o status, não é o que ela tem, é o mistério. É o porquê ela sumiu, é o será que ela está sentindo o mesmo, é o porquê ela parece tão calma, quando todo mundo corre atrás. O mistério cria obsessão porque a mente odeia não saber. A pessoa misteriosa ocupa espaço na cabeça dos outros sem fazer esforço. Ela nunca entrega tudo, ela mostra só o suficiente, e isso é o que cria desejo. Porque o desejo não nasce do que você tem, nasce do que parece inacessível. Quem é fácil de entender, é fácil de esquecer. Quem mostra tudo de uma vez, perde o impacto. Mas quem joga com ambiguidade, quem deixa perguntas no ar, quem aparece e some com precisão cirúrgica, vira memória vívida, pensamento recorrente, vício emocional. Você quer dominar a atenção de alguém? Não tente se mostrar por inteiro. Seja um universo com portas fechadas. Mostre só uma janela. E deixe que a curiosidade faça o resto. Tudo começa com uma dúvida. Como uma mulher, sem exército, sem título oficial de poder, sem um trono seguro, dominou os dois homens mais poderosos do Império Romano? Cleópatra não seduzia com beleza. Ela seduzia com aura, com um jogo de luz e sombra, com contrastes tão poderosos que paralisavam qualquer lógica. Quando foi expulsa do Egito pelo próprio irmão, ela precisava de uma chance para recuperar o trono. Mas o exército romano já havia tomado Alexandria. A cidade era de César. E entrar até ele? Impossível. Mas Cleópatra não usava portas. Ela criava caminhos invisíveis. Na calada da noite, ela convence um servo a levá-la escondida, enrolada dentro de um tapete. Sim, um tapete. O presente era entregue diretamente a César, e quando o tecido é desenrolado, ela aparece, deitada, calma, perfumada, sorrindo. Como quem não pede nada. Como quem já sabia que aquele momento mudaria a história. E sua presença contradizia tudo. Era frágil e soberana, perigosa e serena. Ela o fazia rir e o desafiava. Era gentil e letal. César se apaixonou, não pela beleza, mas pela dualidade. E reconduziu Cleópatra ao trono, sem guerra, sem esforço, só com aura. Essa é a essência da contradição magnética. Ser doce e fria, sábio e inocente, perto e longe. Você vira um enigma emocional. E ninguém consegue ignorar um enigma. A sedução não é uma linha reta, ela é uma dança, um jogo de presença e ausência. Aparecer e depois desaparecer. Se mostrar e depois se calar. Quem é constante demais se torna previsível. E tudo que é previsível perde o encanto. Foi isso que fez de Madame Juliette Recamier uma das mulheres mais fascinantes e perigosas da elite francesa. Ela não usava decotes ousados,
Não contava piadas sujas, não fazia escândalos. Sua arma era o ritmo, seu poder vinha do timing. Ela sabia exatamente quando se aproximar e quando sumir sem aviso. Nos salões de Paris, ela se vestia como uma figura quase celestial. Roupas brancas, longas, sem acessórios pesados. Ela falava pouco, mas ouvia com tanta presença que os homens acreditavam que ela enxergava dentro deles, e quando um deles começava a se envolver demais, ela recuava, não com frieza, mas com leveza, como quem não deve satisfação, como quem vive num mundo onde ninguém tem acesso permanente. Ela rejeitava os homens mais poderosos da França sem ofender, com um sorriso, com um talvez depois, com um toque de mistério que deixava todos mais desesperados por ela. Napoleão tentou conquistá-la, e falhou, porque ela sabia o momento certo de se tornar intocável, de desaparecer por semanas e, do nada, reaparecer mais encantadora do que antes. E quando reaparecia, parecia que o tempo havia parado para ela, como se a ausência a tornasse mais rara, mais valiosa. É isso que vicia. Não é a presença constante, é o risco da perda. É o intervalo entre os encontros. É a ausência que provoca fome. Se você quer dominar o jogo da atração, aprenda com Madame Recamier. Não seja previsível. Não esteja sempre disponível. Deixe sua presença ser sentida até mesmo quando você não está. Você deve estar pensando: eu cliquei nesse vídeo para aprender a seduzir mulher. E você está me mostrando como mulheres seduziram homens? Sim. E eu vou te dizer o porquê. Porque a sedução não é sobre gênero, é sobre poder, sobre controle emocional, sobre quem domina a atenção, sem precisar exigir. Você está aqui achando que vai aprender a fazer uma mulher te notar. Mas o que eu tô te mostrando é como fazer qualquer pessoa ficar presa em você. Não por gritos, mas por espelhos. E é por isso que agora, a gente vai para o próximo nível. Sabe qual é a coisa mais poderosa que você pode fazer numa interação? Fazer a outra pessoa se ver em você. Atração real acontece quando o outro acredita que te entende, mas sente que ainda não te alcançou. Quando você parece refletir exatamente o que ela sente, mas com um toque que ela não consegue controlar. O espelho emocional não é sobre copiar, é sobre refletir o que o outro deseja, com uma diferença sutil. Você entrega o sentimento, mas sem se entregar por completo. Você ouve com intensidade, mas responde com ambiguidade. Você parece sensível, mas mantém uma frieza leve no fundo do olhar. Isso faz a mente do outro entrar em um loop, porque você oferece proximidade, mas impõe distância. Você parece disponível, mas sempre fora de alcance. É isso que faz alguém se viciar. A ilusão de que está quase conseguindo, mas que ainda falta alguma coisa. E essa coisa é você quem controla. Quando você domina esse espelhamento sutil, a pessoa começa a sentir que você é a única conexão verdadeira que ela teve, mesmo sem palavras, mesmo sem promessas, mesmo sem toque. O espelho não seduz por imposição, ele seduz por identificação. E quando alguém se identifica demais com você, ela começa a te proteger, te perseguir e te desejar, ao mesmo tempo. Agora, vamos deixar uma coisa clara. Ambiguidade não é frieza. Ambiguidade não é desprezo. E se você confundir isso, vai perder tudo. Ser ambíguo é gerar dúvida, é provocar curiosidade, é fazer a outra pessoa pensar em você mesmo quando não está por perto. Mas ser indiferente é causar desinteresse. E tem muita gente que acha que vai conquistar alguém ignorando, sumindo por semanas, não demonstrando nada. Isso não é ambiguidade. Isso é medo. Medo de se mostrar. Medo de parecer vulnerável. Medo de parecer envolvido. A verdadeira ambiguidade tem timing. Você aparece quando a pessoa menos espera. Olha quando ela não está pronta. Fala uma coisa e deixa a outra no ar. Você não rejeita. Você confunde. Você não some. Você recua. Você não afasta. Você desafia. Essa diferença é tudo.
Porque quem é indiferente desaparece da mente, mas quem é ambíguo se instala nela. E quanto mais a pessoa tenta entender o que você sente, mais envolvida ela fica. Sedução é um jogo de percepção. Você precisa saber até onde ir e onde parar, dar um passo e depois recuar meio passo. Criar um ritmo que mantém a outra pessoa em constante desequilíbrio emocional. E isso não afasta, isso atrai. A maioria das pessoas tenta conquistar oferecendo respostas, querem mostrar que são confiáveis, estáveis, previsíveis. Mas a sedução de verdade não acontece na resposta. Ela vive na dúvida, no espaço que você deixa propositalmente em branco. Naquela sensação de, tem algo nele que eu ainda não entendi, mas preciso entender. É quando a pessoa começa a te olhar e pensar, por que ele me atrai tanto mesmo sendo tão calado? Será que ele sente o mesmo? Ou tá me testando? Será que eu tô ficando maluca? Ou ele tá jogando comigo? Essas perguntas são armadilhas, e quanto mais a mente tenta resolvê-las, mais presa ela fica em você. Você planta um silêncio e o outro escuta vozes. Você desaparece por 3 dias e a pessoa cria 1000 narrativas. Você faz uma pergunta ambígua e deixa a resposta no ar. A obsessão começa aí, não no que você afirma, mas no que você esconde. Espera aí, você é um hipócrita, príncipe. Acabou de fazer um vídeo detonando a Red Pill e agora está ensinando isso? Respira, vamos colocar tudo em perspectiva. A Red Pill nasce do medo, do trauma mal resolvido. É uma tentativa de controle, baseada em ressentimento. Ela diz que todas são iguais. Ensina a se proteger ferindo, a dominar desconfiando, a parecer forte, escondendo fraqueza. O que você está aprendendo aqui é outra coisa. Isso aqui não é sobre jogar com os outros. É sobre parar de ser jogado por você mesmo. Você não está manipulando ninguém. Você está recuperando o controle da sua própria presença. Você está deixando de ser aquele cara carente, óbvio, ansioso, que entrega tudo sem nem perceber, e depois reclama que foi ignorado. Aqui, você não usa frases prontas. Você aprende a usar silêncio, não para machucar, mas para atrair, não para confundir, mas para provocar desejo com inteligência. A Red Pill quer revanche. Aqui, você está aprendendo refinamento. Porque quem é emocionalmente raso grita, mas quem é profundo sussurra, e o mundo inteiro escuta. Todo mundo que domina o jogo da sedução de verdade tem uma coisa em comum. Não é a aparência, não é a voz, não é o dinheiro, é a aura, a presença invisível, o campo magnético que entra antes da pessoa dizer qualquer palavra. E o segredo por trás disso é o teatro. Sedução não é sobre mostrar tudo o que você é sobre montar um cenário, criar um palco onde só entra quem você permite. É o que Madame Recamier fazia ao sumir por semanas e depois surgir radiante num salão. É o que Cleópatra fazia ao surgir enrolada num tapete, como quem não pede, mas já domina, e você também precisa entender isso. A sua aura é construída nos bastidores. É quando você decide quais partes suas serão expostas e quais ficarão escondidas. É quando você aprende a falar com o olhar, a cruzar o ambiente com leveza, a fazer silêncio sem parecer tímido, mas enigmático. Você já viu uma pessoa entrar numa sala e sem dizer uma palavra mudar o clima inteiro? Isso é aura, é teatral, é ensaiado, mas parece natural. E aqui vai o ponto mais importante. Você não cria aura correndo atrás de atenção. Você cria aura controlando o que os outros veem e o que jamais verão. Você quer ser inesquecível? Então nunca entregue tudo, nunca seja óbvio, nunca seja só o que está na superfície. Seja presença, seja enigma, seja palco, mas nunca seja vitrine.
Você não precisa tocar em alguém para causar um impacto profundo. Você não precisa dormir com ela para fazer ela pensar em você todos os dias. Você não precisa estar perto para ela sentir sua ausência como se fosse dor. O verdadeiro sedutor não domina corpos. Ele domina atmosferas. Ele entra na mente antes de entrar em qualquer outro lugar. E uma vez lá dentro, ele nunca mais sai. O vício não vem do beijo. Vem do olhar que parecia dizer tudo, mas nunca dizia nada. Vem da mensagem que chega e some. Do elogio solto, que não tem explicação. Daquela última frase antes de sair, dita como se escondesse um segredo. O toque físico é rápido, é consumo, é clímax, mas o toque mental, esse é lento. É construção. É como um perfume que fica impregnado na memória. Como uma música que você ouviu só uma vez, mas ela continua tocando dentro de você. O segredo para deixar alguém viciado sem tocar é entender o que ela quer sentir e dar só o suficiente para acender. E depois, parar. Você cria tensão. Você entrega migalhas emocionais. Você deixa o quase acontecer. E quando o corpo dela quiser mais, você some. E quando ela achar que te esqueceu, você volta. Não como antes, mas mais afiado, mais enigmático, mais necessário. O vício não vem da presença constante, vem da ausência estrategicamente construída. No final de tudo, sobra o silêncio, mas não aquele silêncio tímido, e sim o silêncio de quem não precisa provar mais nada. O silêncio de quem entra e muda o clima, de quem fala com a respiração, de quem comanda, mesmo calado. Você não precisa discutir, não precisa se explicar, não precisa correr atrás. O verdadeiro poder está na contenção, na economia de palavras, na presença que fala mais alto do que qualquer argumento. Quando você entende isso, o jogo muda. Você para de se jogar para ser notado, e passa a ser notado exatamente porque não se joga. Você deixa que os outros venham, e quando vierem, você não entrega tudo. Você observa, você escolhe. O silêncio é desconfortável para quem precisa da validação, mas é confortável para quem já validou a si mesmo. E aí você descobre o segredo: as pessoas que mais seduzem não são as que falam melhor. São as que sabem o momento certo de calar, porque no final, todo mundo se cansa do barulho, mas ninguém se esquece do que foi sentido. No olhar, no ar, no tempo entre uma palavra e outra. Use o silêncio como sua arma final, a sua assinatura. O espaço entre a dúvida e o desejo. E quando dominarem todos os seus gestos, seus silêncios ainda vão continuar confundindo e seduzindo. E olha, se você quer saber de onde vem tudo isso que eu te ensinei até agora, eu deixei aqui na descrição 3 livros essenciais sobre sedução, e o principal deles, A Arte da Sedução. Se você quer dar o próximo passo, sair da superfície e mergulhar na sedução avançada, vire membro agora mesmo. Lá dentro eu vou liberar conteúdos exclusivos sobre sedução, manipulação estratégica e explicações aprofundadas de livros que nunca foram ensinados desse jeito. Mas agora que você sabe tudo isso, não vai adiantar absolutamente nada aplicar na mulher errada. Por isso, eu estou deixando aqui na tela o vídeo 7 sinais que ela é a mulher errada para te ensinar a identificar essas mulheres.